versículo 7 e o versículo 8 diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E ele completa: mas não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Ele diz: eu completei a carreira, eu guardei a fé, fui até o fim. Ele conseguiu alcançar essa fase. E ele agora ele nos admoesta, ele fala: não somente eu consegui chegar, mas eu quero que todos cheguem. Todos aqueles que amam a vinda de Jesus. O apóstolo Paulo, ele cria que Jesus viria na época dele. Sempre foi assim com os patriarcas e profetas. Sabe, irmãos, você ama a volta de Jesus, você sente vontade de ver esse dia chegar logo? Ou será que você ainda gosta? Não, ainda não, eu tenho que completar algumas coisas aqui, eu tenho que fazer algumas coisas para que esse dia chegue. Depois eu desejo esse dia. Irmãos, esse desejo tem que ser ardente no nosso coração hoje. A Nilva, ela fala assim: Paulo, como eu queria que Jesus voltasse agora. Como eu queria. Eu queria muito sentir essa presença visual de Deus, olhar para o céu e ver Jesus voltar. Eu queria muito ver. Sabe, eu não queria passar por esse tempo de angústia, porque vai ser muito doloroso. Ela até diz, né, que se Deus souber do coração dela que ela não suportaria o tempo de angústia, ela disse assim: eu peço, Paulo, para que Deus me tire um pouco antes. E a Bíblia diz isso, né? O Espírito de Profecia diz que muitos serão... Deus, ele sabe que aquela pessoa não vai suportar. Então o que ela faz? Ela permite que a pessoa repouse um pouco antes do do tempo de angústia. Sabe? Então, e eu digo para ela, você vai se salvar? Ela vai, claro que vai. A Nilva tem uma coroa para ela reservada e tem uma estrela. A Nilva tem uma estrela na coroa. Ela tem. Eu sei que tem muito mais, mas pelo menos, se fosse uma, pelo menos uma ela tem. E sou eu. Louvado seja Deus por isso. Agora é triste nós vemos pessoas que nem sequer molharam os pés, né? Enquanto outros estão deixando o rio para nunca mais voltarem. Nós somos o que o apóstolo Paulo chama de os fracos, que nunca quiseram aprender, pois acreditam que já sabem demais. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas é triste você chamar uma pessoa, ou chamar alguém para fazer um curso. Vamos fazer um curso aqui bíblico, vamos aumentar o nosso conhecimento. Aí a pessoa dizer assim: é sobre o quê? É sobre tal coisa. Não, eu já conheço, eu não preciso disso não. É triste, né? 1 Timóteo 1, 18 e 19, Paulo fala sobre essas pessoas. Volte algumas páginas atrás, você vai ver 1 Timóteo 1, 18 e 19. Diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objetos. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Quantas pessoas não naufragaram na fé? Eu estou aqui, vai fazer 5 anos que eu estou nessa igreja, não conheço todos, mas eu acredito que a maioria de vocês conhece alguém que sentava nesses bancos, hoje não estão mais aqui. Naufragaram na fé, abandonaram a fé. Alguns se apostataram completamente, outros simplesmente não vieram mais, outros por causa de heresias foram excluídos. Não importa. Vocês estão entendendo o que é o conflito do bem e o mal, onde nós somos o objeto de disputa? Conselho para os que sofrem, são fracos na fé e abandonam o rio. Paulo dá um conselho em 1 Pedro capítulo 4, 12 a 14. 1 Pedro 4, 12 a 14. Eu quero ler com vocês. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vocês,
destinando a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados vocês são, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se você sofre por causa do nome de Jesus, bem-aventurado você é. Mas se você sofrer, não sofra por causa de consequência dos erros. Então, se você percebe que você não está fazendo nada de errado, você está no caminho certo, mas você está passando por sofrimentos, é porque aquilo é um fogo que você está sendo exposto para poder provar você. Louve a Deus por isso. Louve a Deus. Na fase final do cristão, preparado, ninguém engana você. Quando você está preparado, ninguém engana você. Sabe, é triste você ouvir uma pessoa dizer assim: Paulo, eu já ouvi isso. Eu fui confrontada por uma amiga minha lá na minha empresa sobre a minha fé. Ela perguntou assim para mim: por que você é adventista do sétimo dia? Ela disse assim: porque eu guardo o sábado. Você é um adventista porque você guarda o sábado? Essa é a resposta que você tem que dar? Eu sou um adventista porque eu guardo o sábado? Eu não sou adventista porque eu guardo o sábado. Isso é uma consequência. Aí eu falei para ela, aí você falou, ela, eu não sabia falar. Então, irmãos, quando você está preparado, ninguém engana você. Lembra dessa senhoria que eu falei uma vez aqui? Vou repetir. Uma senhora estava no leito de morte. Estava para morrer. E ela era da igreja romana. E ela, alguns anos antes dela morrer, ela recebeu instruções da igreja adventista. Então ela se batizou na igreja adventista. E estava para morrer. O padre da igreja que ela frequentava ficou sabendo que ela estava para morrer, foi fazer uma visita na casa dela, e o padre falou assim: eu estou aqui para trazer a extrema unção para você. Ela falou assim para o padre, com a voz trêmula: padre, você veio trazer extrema unção para mim?